tão adiantado em relação ao nosso estádio de compreensão, que ainda hoje não é entendido nem aceite por todos os que estamos neste planeta e que somos amparados na nossa caminhada evolutiva por Ele, pela ação incessante do seu trabalho amoroso e sábio. Perante a grandeza de Jesus, nós sentimos a nossa pequenez, mas também sentimos a nossa potencialidade de crescer, que essa está em nós e Jesus sempre buscou que compreendêssemos que podíamos ser melhores. E por isso nós aqui estamos humildemente rogando a sua compreensão e o seu amparo, nesta hora em que os nossos corações estão unidos e as nossas mentes se sintonizam com o amor e a paz que emanam dele. O amor e a sabedoria de Jesus ressoam neste mundo incessantemente. A sua essência pura e misericordiosa vibra em todo o espaço terreno, continuamente, e impregna todos os seres da criação, os nossos corações abrindo-se à profundidade do seu amor, à superioridade da sua sabedoria, à grandiosidade da sua elevação espiritual. Mas em dezembro, parece-nos que tudo ressoa e vibra mais intensamente. Jesus vem à nossa lembrança de uma forma que nos comove os corações e nos move aos sentimentos mais fraternos e amorosos. Há uma vibração mais intensa, mais subtil e profunda, que percorre o espaço, envolve o mundo e impregna as almas. Ecoa em nós a visão de Jesus menino, a sua vinda à terra por amor a nós, a simplicidade e pobreza materiais em que nasceu e viveu, a amorosidade, compreensão e serviço ao próximo que Jesus colocou em cada palavra e em cada gesto, a elevada sabedoria que revelou em cada momento vivido, o extremado sacrifício a que ele se ofertou por sublime amor à humanidade terrestre que tutelava e tutela. Jesus, nós o sabemos, aqueles que aqui frequentemente estamos presentes e ouvimos os ensinamentos que nos vêm dos espíritos. É o espírito mais elevado que já pisou o solo terrestre. E a proposta de reflexão que nos foi dada é como compreender, então, a simplicidade com que Jesus nasceu e viveu na Terra. Jesus, que nós já sabemos ser o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar neste mundo e que Deus nos ofereceu como modelo e guia. Isto nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 625. E estas duas palavras, modelo e guia, já nos indicam a resposta à questão. Mas comecemos por lembrar o pouco que nós sabemos sobre quem é Jesus, considerando os ensinamentos dos Espíritos superiores que nos acompanham a nossa jornada de progresso e também lembrar algumas palavras que o próprio Jesus disse sobre ele mesmo. E é no livro A Caminho da Luz que Emmanuel nos diz o seguinte: Jesus é um membro divino de uma comunidade de espíritos puros, eleito pelo Senhor Supremo do Universo. E estes espíritos têm em suas mãos a direção de todos os fenómenos do nosso sistema solar, e as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus foi o divino escultor que operou a escultura geológica do orbe terreno e organizou o cenário da vida, com legiões de trabalhadores divinos, com exércitos de trabalhadores devotados. Jesus, no fundo, ele formou para nós a natureza que nos garante a vida.
Numerosas assembleias de operários espirituais laboravam sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, obedecendo a um plano pré-estabelecido, em que o ideal da beleza foi a sua preocupação para as formas de todos os reinos da natureza. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. O seu amor foi o verbo da criação do princípio, como será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Mas diz-nos ainda Emmanuel, aqui no livro Consolador, Jesus não poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos. Não temos capacidade para ainda entender Jesus, tendo-se em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Ele está na direção do nosso mundo e de todos nós. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida do infinito. Diretor angélico do orbe, diretor angélico da terra, o seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, míseros e ignorantes. Então, é essa estrela maior que desce até nós. E disse-nos Jesus, talvez agora nós possamos compreender melhor tantas palavras que ressoam nas nossas vidas ao longo dos milénios e não compreendemos. Eu e o Pai somos um. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho desejar revelar. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Portanto, encontramos aqui Jesus na sua plenitude, sabendo ao que vinha, porque vinha, conhecendo tudo de nós. De facto, nós percebemos ainda pouco quem é Jesus, mas vamos entendendo a sua importância efetiva e real neste mundo. E para nós, segundo os códigos que vigem na Terra, naquele tempo em que Jesus veio ainda hoje, como é que nós esperávamos a vinda e a vida de Jesus, desta personalidade tão elevada? Como é que nós vemos a preparação das vindas, das visitas das pessoas muito importantes aqui na Terra? Nós, por norma, estamos habituados a que estas visitas, estas vindas sejam preparadas com muita antecipação, são marcadas com muito tempo de antecedência, são preparadas meticulosamente, são sujeitas a fortes medidas de proteção, há grande movimentação de pessoas, há uma poderosa cobertura mediática, há pompa, ostentação, alarido, há exploração comercial de todo o tipo. Não é assim que nós estamos habituados? Pois bem, alguns destes aspectos aconteceram efetivamente. É Emmanuel quem nos diz que para a vinda de Jesus à Terra, esta vinda foi procedida de uma reunião dessa comunidade de seres angélicos nas proximidades da Terra, quando se decidiu a sua vinda ao planeta. Até porque a vinda dele implicava, com certeza, que muita coisa se preparasse. Então, quando foi decidida a sua vinda, ela foi anunciada ao longo de muito tempo pelos profetas, não é assim? Ela foi anunciada à vinda e muitos aspectos da sua vida.
e toda a terra foi preparada espiritualmente para receber Jesus. Isso implicou uma grande movimentação de espíritos durante cerca de 1 milénio. 1 milénio foi quanto tempo Jesus precisou para descer das alturas de pureza em que ele vibra à densidade da crosta terrestre onde nós estamos mergulhados. Mas tudo isto se fez sem que os nossos olhos vissem, ou os nossos ouvidos ouvissem e o nosso coração compreendesse. Ainda não tínhamos como. Isto tudo foi feito com a subtilidade, com a ordem, com a eficiência da espiritualidade superior que trabalha com Jesus. Então, tudo foi preparado e quem puder consultar os livros espíritas vai encontrar diversos autores que falam de todo este trabalho. Em Maria de Nazaré, em Francisco de Assis, o Espírito Miramês, o próprio Emmanuel, eles vão falar sobre toda esta preparação. E nós compreendemos, nós não vimos, mas como vibraria a terra neste momento em que Jesus desceu e nasceu entre nós. Não houve pompa, não houve ostentação, não houve alarido, não houve exploração comercial, não houve cobertura mediática, como se faz no mundo material, como nós fazemos. Há aqueles que nós consideramos as grandes personalidades encarnadas na Terra. Ainda que não tenha sido em dezembro, e sabemos que não terá sido, Jesus veio na quietude silenciosa de uma noite, nasceu na pobreza e na simplicidade de um estábulo, aqueceu-se com panos simples e com o bafo de simples animais, cingido ao colo de sua mãe, protegido por seu pai, família de simples condição, tendo por testemunhas da sua chegada os homens simples do pastoreio que acorreram ao chamado dos anjos que espalhavam a notícia. E esta, com certeza, é uma grande lição. Com a simplicidade com que nasceu, viveu, ensinando a cada passo que o amor era o maior mandamento a cumprir para se ser feliz e demonstrando em cada gesto e cada ato, mesmo quando silenciava. Porque muitas vezes, ou algumas vezes, Jesus silenciou. Amar a Deus, a si mesmo e ao próximo, amar a Deus e a toda a sua criação, foram os grandes ensinamentos. Diz-nos Emmanuel, a manjedoura assinalava o ponto inicial da sua lição salvadora, como a dizer que a humildade representava a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então é a primeira lição que Jesus nos dá e depois exemplificou em cada dia. Diz-nos também Emmanuel, desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então, nós podemos compreender que Jesus chegou à Terra desta forma simples e humilde. Viveu despojado de riquezas materiais, mas viveu pleno dos tesouros espirituais que dele irradiavam. E essas características de Jesus fizeram realçar ainda mais a grandeza e a nobreza do seu caráter, a sua realeza espiritual e a sua realeza humana. E ele foi manifestando isto para nós. Tinha uma sabedoria profunda da vida, tinha um profundo amor e compreensão pelas criaturas que nós éramos e somos, e evidenciava essa abismal diferença dos valores e de virtude em relação aos seres que viviam à sua volta. Esses tesouros espirituais
eram o que atraíam as pessoas para ele. Atraíam todos os que o viam, o ouviam, todos os que o buscavam e o sentiam. E com esses tesouros ele operou maravilhas. Também foram esses tesouros espirituais que tocaram profundamente os nossos corações e tocam ainda hoje, levando alguns a seguir os seus passos e outros a não suportarem a sua luz e fazerem aquilo que nós soubemos que fizemos, quem sabe se não fomos nós. Mas Jesus tudo fez por nós, por sublime amor a toda a humanidade, sabendo nós que ele podia ter feito diferente. Se não fez, foi para que ficasse para sempre gravado o seu exemplo. Então nós perguntamos, haverá alguma discrepância entre a elevação moral ou espiritual de Jesus e a simplicidade com que ele nasceu e viveu? Haverá? Ele veio como modelo e guia. E o modelo é aquele que é o exemplo a seguir, não é assim? E o guia é aquele que orienta, aquele que sabe o caminho. E pelas palavras de Emmanuel nós percebemos, ele veio ensinar o que ele sabia, exemplificar, e a sua exemplificação foi divina. E a grande lição é da humildade. Então, essa simplicidade com que Jesus viveu entre nós é a principal evidência, a principal demonstração da sua superioridade espiritual, da sua humildade e mansuetude, sempre presentes em toda a sua vida. Jesus viveu como vive um espírito da sua elevação. Foi assim que Jesus viveu. Ele viveu simplesmente porque ele sabia em plenitude quem era, ao que vinha, de onde vinha, para onde ia, a paz o habitava, e esse exemplo ele deixou marcado em nós. Esteve exemplificando a cada instante que amar e servir é o caminho para vivermos felizes, agindo com total confiança em Deus, com humildade perante as suas leis, que nós temos ainda dificuldade em ser humildes perante as leis de Deus, conscientes de que a vida aqui é uma rápida estação de aprendizagem e recuperação e que cada um de nós é responsável pelas suas escolhas e é preciso que cada um escolha a boa parte, como a irmã de Lázaro. O autor espiritual continua: se a manjedoura e a cruz constituem um ensinamento inolvidável, muito mais devem representar para todos nós os exemplos de Jesus e o exemplo na forma como ele tratou com as vicissitudes da vida terrestre, com os problemas da vida terrestre. Trouxe também de Emmanuel, do livro Fonte Viva, um trecho em que Emmanuel dá o título de Humanidade Real. Num momento, porque nós estamos num mundo de provas e expiações e, de facto, ainda passamos por muitas dificuldades. Jesus passou por muitas dificuldades, nós fizemos no nosso entender, porque Jesus sabia plenamente ao que estava. Mas houve momentos que foram amargos, principalmente aquela última semana. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para soerguer-lhes a esperança. Assim, exemplificou Jesus nos momentos mais difíceis da sua passagem pela terra.
Rememorando esta passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Lembremo-nos que somos espíritos em evolução. Lembremo-nos da nossa posição espiritual. Vivemos num planeta de provas e expiações. Somos ainda espíritos imperfeitos. Nós ainda pensamos que a vida no corpo é única e que é a verdadeira. Achamos que as riquezas e os poderes materiais são o que garantem a nossa felicidade. Queremos possuir muito e de tudo, ávidos de poder, luxo e prazer. Somos escravos do orgulho e do egoísmo. Somos indiferentes, tantas vezes, às dores alheias. Somos sedentos da evidência pública, da popularidade. Exploramos e abusamos todos os recursos que Deus põe à nossa disposição, sejam materiais e humanos. Nós somos estes seres. Mas lembremo-nos que estamos reencarnados na Terra por vontade de Deus, para nos esclarecermos, para irmos descobrindo a verdade e para, com esta descoberta que nós vamos fazendo em cada dia, nos aproximarmos de Deus, nos aperfeiçoarmos e sermos felizes. Porque Deus criou-nos simples e ignorantes, mas para caminharmos para a perfeição. E foi isso que Jesus veio fazer com o seu exemplo. Veio ensinar, veio mostrar, veio exemplificar o que é a perfeição e o caminho para lá chegar perto de Deus. Veio ensinar a ver, a ouvir, a sentir, a compreender. E nós sabemos que Ele ensinou a verdade, mostrou o caminho e exemplificou com a vida. Fez-se modelo e guia para nós compreendermos com a razão e com o coração. Porque Jesus conquista os nossos corações e reina na nossa intimidade. O seu reinado é espiritual. Ele ensinou-nos a confiar em Deus como Pai, a entregarmos-nos ao seu amor, a entender o seu amparo incessante ao longo do caminho evolutivo, porque um pai nunca abandona um filho e nós muitas vezes duvidamos. Por isso, quando Jesus nos disse, eu e o Pai somos um, também nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele veio desfazer os nossos enganos, veio ensinar-nos o que não sabíamos, veio orientar-nos para o caminho acertado, veio alterar os paradigmas com que nós estávamos habituados a pensar, veio repor a verdade e esclarecer a lei, veio mostrar o que é verdadeiro e o que é importante. Não apenas aos homens que estavam encarnados naquele tempo, e por certo nós éramos alguns deles. Jesus veio falar aos espíritos imortais que nós somos e veio dar-nos e dá-nos em cada dia tudo o que pode ser dado. Diz-nos Emmanuel, das suas lições inesquecíveis decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens, dentro de uma nova era de justiça económica e de concórdia universal. Todos nos transformaremos e todos operaremos a regeneração do nosso mundo. Impossível é lembrar aqui todos os ensinamentos e exemplos de Jesus, mas nós guardemos no coração algumas orientações muito importantes que Ele nos deixou e que nos ajudam a compreender que a sua vida foi vivida em humildade e simplicidade pela sua alta elevação espiritual, que Ele veio por amor profundo a todos nós, se fez bom pastor de todos nós, os irmãos que Ele aceitou conduzir para a luz. Por isso Ele nos disse assim, vinde a mim, todos
os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, dizendo-nos que felizes seremos se seguirmos este roteiro. A simplicidade de Jesus, de facto, é para nós uma grande lição. E este trecho que acabei de ler, para alguém que professou uma religião oriental, Mahatma Gandhi, diz-nos desta forma: se se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, da qual fazem parte as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Portanto, é um grande roteiro para nós. E bem-aventurados os pobres de espírito não são os que não têm inteligência, são aqueles que têm a simplicidade no coração e a humildade no espírito, porque em todas as circunstâncias Jesus pôs a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. É que ser humilde é ser submisso a Deus, ao passo que o orgulho nos afasta dele. Quando nos diz para termos puro coração, a pureza de coração, mais uma vez, é inseparável da simplicidade e da humildade. Nós sabemos que ainda estamos longe da perfeição para que Deus nos criou. Mas em cada existência nós vamos aprendendo mais um pouco. Entendamos nós que a vida espiritual é imortal, é verdadeira, é essencial, que a existência no corpo é uma breve viagem. Tal como Jesus nos disse, é preciso nascermos de novo. Guardemos em nós que a verdadeira riqueza, a riqueza indestrutível, é a do espírito, é a dos bons pensamentos, dos bons sentimentos e das boas ações. Tal como Jesus nos disse, não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e nós sabemos que venceu, porque Jesus, tal como nós, foi criado por Deus um dia, lá, muito longe já, e hoje é Ele quem nos governa, quem nos tutela, quem nos orienta. Compreendendo que a simplicidade e a humildade de Jesus são a evidência maior da sua elevação espiritual, que o amor e a sabedoria são conquistas nossas em cada dia, que o amparo e a proteção de Deus e de Jesus, a quem Ele nos confiou, nunca nos faltam, terminamos com uma das passagens evocativas da humanidade real e da realeza espiritual de Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas,
e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que guardemos em nós todos os ensinamentos de Jesus, compreendendo que para o conhecer temos que ir em busca dele, temos que estudar. E lembro as palavras do Espírito de verdade para nós: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Todas as verdades, elas estão no cristianismo e nós precisamos de saber. Então, pela vossa atenção, a nossa gratidão e pelo amparo de Jesus hoje e sempre, a profunda e eterna gratidão dos nossos corações.